Olá, eu sou a Virgínia, seja bem-vindo ao canal Fala Xinha, com mensagem entre amigos, onde desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Para quem não sabe, estou fazendo estes vídeos mais simples, sem abertura, somente com a palavra de Deus e algumas fotos das telas que pintei ou alguns clipes, pois tenho enfrentado mais uma vez uma tragédia, perdendo também meu segundo filho. Mas, como disse Deus através de Isaías 43, 18, 19, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Abrirei caminho no deserto e rios no ermo. Deixa-me te dizer algo. É impossível esquecer o passado, mas em Jesus, somente em Jesus, podemos deixar o passado para trás, no sentido dele não mais nos fazer mal, martirizar. É como o pecado. Se tu tá arrependido, tu tá perdoado. Também temos que pedir ajuda a Jesus, porque a cada dia ele vai trazendo cura pra gente. É um processo que vai curando a alma e fortalecendo o espírito. E agora, quando tu tá passando por alguma situação adversa, o bom é tu recordar o que Deus fez de bom para ti. Lembrar, como eu comentei, da cruz, da alegria da salvação, do que Jesus fez e do que ele ainda vai fazer. Um dia será somente alegria. Isso que ele quis dizer, que para esquecermos as trágicas situações em nossa vida, para que elas não nos tragam excessiva tristeza, que nos consuma e que permaneça, pois Deus pode realmente colocar um caminho no deserto e até rios. Então, Deus tem todo o poder de fazer com que a alegria transborde, que ela possa reinar em mim e em você. Agora vamos olhar um pouco para as profecias que estão relacionadas conforme Isaías e estão se cumprindo, e não somente no mundo espiritual, mas no físico, na natureza. Vou ler Isaías 41, 17 a 19. Os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Eterno, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto no lago e o chão seco em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o ábeto e o pinheiro. Isso aqui Deus está falando realmente no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Os pobres de espírito são aqueles que não buscam Jesus. Tem um monte de fé em um monte de coisa e não em Jesus. E eles buscam água para saciar a sede e não a encontram. Lembra da história da mulher samaritana? Se buscares água dessa fonte que era ali, o poço, sempre vai ter sede, sempre vai ter que vir buscar. Se buscar em Jesus, não. Bom, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o lado físico disso. Recentemente, em 2024, no deserto do Saara, esse deserto há mais de 50 anos que está seco. E satélites da NASA captaram rios de água enchendo um lago. E se você pesquisar, tem lugares nesse deserto que apareceram tipo assim um tapete de flores, milhares de flores lindas e coloridas. E no sul de Israel, no deserto do Negev, tem um rio que na maior parte do tempo sempre está seco. E ele transbordou de uma maneira nunca vista. Também há uma profecia do Mar Morto. Vou ler Ezequiel 47, 8 a 11. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá a vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto. Desde En-Gedi até En-Eglaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Pois é, e isso já está
acontecendo. Pesquise na internet. Apareceram nos últimos anos do lado do Mar Morto. Se você sabe, ele é chamado assim porque tem tanta água salgada que as pessoas não afundam. Todos que nele se banham ficam boiando. Então ali apareceram centenas, pelo que sei, já passou de milhares de buracos. E não são pequenos, mas fundos e largos. Tipo assim, 7 metros de largura e muito fundo, de água doce, do lado do Mar Morto. Tem uma moça, ela não é cristã, mas ela é judia, chamada Aline. E essa Aline tem um canal no YouTube, eu não lembro direito o sobrenome dela, que ela mostra muito detalhes de Israel, né? E é maravilhoso o que ela mostra. Ela foi no lugar que está criando vida. E por que tu está falando de Israel, Virgínia? Porque Israel deve interessar o cristão. Se quisermos saber em que pé estamos a nível escatológico, conforme Apocalipse, temos que olhar para Israel. Israel é considerada, biblicamente, a menina dos olhos de Deus. É um povo que Deus escolheu para ser separado e ele é o relógio que podemos nos basear para os fins dos tempos. Bom, quanto ao Mar Morto, lá naqueles buracos, eu comento em meus livros que os cientistas deram o nome de bolaines de água doce. E agora já tem peixes lá. Já estão tendo flores, vegetação, frutas. Tâmeras foram encontradas lá e não poucos pés, num lugar que nada crescia. E essa promessa mostra que a volta de Cristo está próxima. E tem a profecia de Apocalipse 16 que fala do rio Eufrates também, que ele vai secar e já está acontecendo, a cada ano ficando mais seco. Não somente em Apocalipse, a Bíblia está cheia de promessas que já se cumpriram e poucas que faltam acontecer. Você não pode perder meu terceiro livro. Em todos dou uma boa pincelada sobre escatologia, que significa os fins dos tempos. Mas neste último falei muita coisa. Aguarde, esse será outro livro que vai dar o que falar. Então, como Deus está fazendo tudo se cumprir, Ele fará tudo se cumprir em nossa vida, se permitirmos. E por pior que seja a situação, lembre-se que Ele pode fazer um caminho e até pôr água no teu deserto. E rios numa terra que já está sem vida. E podemos dizer que pode, como no Mar Morto, adoçar o que está muito salgado. Confie, porque Deus disse que quando Ele voltar vai ter fé na terra. Ó Senhor, que bom saber que Tu pode tudo, que para Ti nada é impossível. Obrigada por ser assim, por ter deixado Tua palavra escrita e por estarmos começando a vivenciar tudo que Tens prometido. Continua cuidando da gente, Senhor, e não desista de nós. Perdoa nossos pecados e eis-nos aqui para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Boa noite, gente boa, e ótimo fim de semana para você.